Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Espero que todos vocês estão bem, que tenha tido uma noite maravilhosa, um sono reparador, e que você acordou nesta manhã disposto, a começar mais um dia. Que Deus continue te abençoando. Tá? Hoje, domingo, nós estamos estudando uma lição que é muito importante para nós, uma lição de muita fé, uma lição muito espiritual, uma lição de esperança. Monte Moriá é o título da nossa lição de hoje, o capítulo de Gênesis 22, verso de 1 ao verso 12, também Hebreus 11, versos 17, é a base do nosso estudo de hoje. Convido você a fechar os seus olhos, se você o puder, é claro, e nós vamos orar ao nosso Deus. Altíssimo Deus, o nosso bom Pai, te agradecemos porque tivemos uma boa noite, mediante a graça do Senhor. E aqui, ó Deus, estamos juntos no Espírito de Cristo para podermos tomar esse café da manhã com o pão da vida, que é a palavra do Senhor. Pedimos ao Teu bom Espírito que estejam conosco, para que Ele possa nos ensinar as Tuas verdades. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Queridos, a maior de todas as provas é que um ser humano possa receber. Abraão foi chamado por Deus para oferecer o seu filho no Monte Moriá, num altar como um holocausto. E aqui nós temos alguns pontos importantes para a nossa reflexão nesta manhã. Por que Deus pediu o filho único de Abraão? Quando diz o filho único, Abraão não tinha outros filhos, mas filho único, filho do casamento. E tinha uma especialidade também, porque era o filho da promessa. E um outro ponto importante, meus queridos, era o filho do milagre. Aliás, a nossa vida é um milagre. A nossa existência é um milagre. Mas no caso do filho de Abraão, Isaque, era um milagre inexplicável. Extraordinário. E nós vamos entender um pouquinho, embora é difícil, compreendermos a profundidade, de tudo isso que Deus está fazendo. Mas Deus, Ele quer mostrar para nós o significado, do pedido de oferecimento que Abraão deveria oferecer ao seu filho. Abraão, sem nenhum questionamento, sem nenhuma pergunta, o porquê disso, porquê não, se Deus iria cumprir a sua promessa de gerar gerações dele ou não, Abraão simplesmente preparou o seu animal, um jumento. Abraão, ele chamou 2 dos seus servos, preparou ali a lenha e seguiu viagem em direção ao monte que Deus lhes havia mostrado, a fim de que ali ele pudesse executar o plano de Deus, o projeto de Deus, o pedido de Deus. Queridos, vamos refletir aqui um pouquinho. O filho que estava nos braços de Abraão foi uma dádiva de Deus. Abraão não poderia ter. Foi a graça de Deus concedida para ele. Aquele filho pertencia a Deus. Assim como os nossos filhos também pertencem a Deus. A palavra de Deus diz que do Senhor é a nossa herança. Pertence a Deus. Agora, depois que Deus colocou esse bem tão maravilhoso, tão precioso, tão valoroso nas mãos de Abraão, Deus agora estava pedindo de volta para provar se Abraão realmente
ele tinha fé suficiente, meus queridos, para devolver para Deus o que lhe pertencia. Você entendeu? Pois é. Queridos, o que nós temos, o trabalho, a saúde, a vida, né, os bens materiais, a nossa família, enfim, tudo que nós temos não são nossos, pertence a Deus. Agora, nós estudamos na lição da semana passada, em uma das lições, que depois que Abraão voltou vitorioso daquela guerra, ele havia resgatado o seu sobrinho Ló. Abraão encontra com Melquisedeque e ele então entrega o dízimo, devolve o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote de Deus. Meus amados, Deus, ele dá tudo para você, ele dá tudo para a gente. E Deus depois ele pede como devolução para ele de tudo que ele nos dá apenas a 10ª parte. Simplesmente, meus queridos, Deus não precisa de bens materiais, não precisa de dinheiro, tudo já é dele, pertence a ele. Ele apenas colocou nas nossas mãos e ele está pedindo apenas uma pequena fatia daquilo, simplesmente para que nós possamos, destruir o egoísmo do nosso coração. É simples assim. Deus nos concedeu 6 dias para trabalhar. E ele pede apenas o 7º dia, que nem é nosso, é dele. Para não usarmos esse dia para o nosso próprio benefício, e sim para o benefício de pessoas carentes e também para a adoração ao nosso grande Deus, nosso Criador. Tá? Tudo pertence a Deus. Aquele filho pertencia a Deus. Era de Deus, um milagre de Deus. Agora Deus estava pedindo de volta para ver o que estava no coração de Abraão. Agora, queridos, Deus já sabia se Abraão era ou não capaz de oferecer o seu filho para Deus. Deus sabia. Mas por que Deus o pediu? Queridos, muitas vezes Deus permite as provações, não é porque Ele não nos conhece, Ele já sabe, Ele conhece, Deus, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Mas Deus, Ele prova para o seu inimigo, para Satanás, o nosso inimigo, o quanto você decidiu a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes você é aprovado simplesmente por esse objetivo. Para que Satanás entenda e realmente não tem nenhuma dúvida que você pertence a Deus pela sua decisão de entrega a sua vida a Deus. Você compreendeu? Pois é. Abraão preparou tudo, chamou seu filho e subiu em direção ao Monte Moriá. E enquanto eles subiam, eu fico imaginando eles conversando, trocando as ideias, cantando, louvando a Deus, adorando. Abraão estava imaginando que ele estava indo para ali, conduzindo seu filho para uma adoração a Deus. A entrega do seu filho era uma adoração a Deus. E então ali, meus queridos, o filho em um dado momento pergunta para o pai: Pai, eu tenho acompanhado os sacrifícios que o Senhor tem feito. Agora, nós estamos levando a lenha, estamos levando a faca, estamos levando o fogo. Agora uma pergunta: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Abraão diz para o seu filho: Deus o proverá. Que mensagem, né? Que esperança e que fé. Deus proverá. Meus amados, no seu momento mais difícil, nos momentos das suas provações, você pode ter certeza que esse grande Deus proverá. Você pode confiar. Deus nunca vai deixar faltar
aquilo que é necessário para manter a sua vida. Nas palavras do patriarca Davi, ele disse assim: olha, eu fui moço e agora já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência ou a sua família, seus filhos, a mendigar o pão. Deus nunca vai permitir que isso falte para você, a não ser que nós não tenhamos a coragem suficiente para pedir a Deus e fazer uma pequena parte para adquirirmos. Porque Deus, ele nos dá, deixa tudo à nossa disposição. Nós é que precisamos, fazer um pouquinho da nossa parte para adquirirmos. Mas ele não deixa faltar. Meus amados, quando Abraão chega com seu filho Isaque, ele amarra o seu filho, coloca sobre o altar, sobre a lenha em cima do altar, e ele levanta a faca então para degolar o seu filho para oferecer em holocausto. Uma voz é ouvida: Abraão, Abraão, não faça isso, porque já sei o quanto você está disposto a entregar tudo o que você tem de mais valor para mim. Queridos, você está disposto a entregar o que você mais tem de valoroso para Cristo Jesus? O que mais que é importante e valoroso para você? Quem sabe você mesmo, o seu coração, a sua vida. Entregue para Jesus. Entregue para Deus. Tá? Abraão, quando ele estava subindo, ele disse para os seus servos ali ao pé do monte: ficai-vos aqui, porque eu e o menino, o jovem, vamos adorar a Deus e depois voltaremos. Que fé, que confiança, que certeza. Ele expressou no plural: nós voltaremos. Abraão sabia que Deus ia prover um meio que ele não precisaria sacrificar o seu filho. Ou mesmo que ele precisasse sacrificar o seu filho, Deus iria ressuscitar o seu filho e eles voltariam. Abraão já acreditava na ressurreição. Abraão já sabia que todos aqueles que morrerem em Cristo Jesus voltariam. Queridos, Abraão é um tipo Deus. Isaque é um tipo de Cristo. Deus ofereceria por você e por mim, meus queridos, o que mais precioso ele tinha, que era o seu Filho unigênito, Cristo Jesus. Assim como Abraão ofereceu o que mais caro ele tinha na sua vida, o bem maior que ele tinha, ele estava oferecendo. Deus ofereceria também por você. Se você fosse o único pecador, Jesus viria morrer somente por você para te salvar. Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por todos. Isaque sendo oferecido como sacrifício, meus queridos, ele representava Cristo Jesus, que ofereceria por cada um de nós também, ali no altar da cruz. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Agora, queridos, o sacrifício de Isaque não era suficiente para pagar a minha e a sua redenção. Era apenas uma expressão de entrega, tá? Que representava o grande sacrifício de Cristo Jesus que viria. Aí sim, o sacrifício de Jesus, meus queridos, é um sacrifício suficiente, puro, capaz de me salvar, de salvar você e salvar a todo mundo. Que mensagem maravilhosa, né? Aleluia, que Deus seja louvado, glorificado e exaltado. Tá? Naquele momento, meus queridos, quando o anjo do Senhor disse: não faça isso,
Deus proveu exatamente como Abraão disse, Deus proverá. Um cordeiro do nada apareceu ali, naquele monte. Não é comum um cordeiro, um único, subir ao monte alto como daquela natureza e se apresentar ali para que ele fosse oferecido. Aquele cordeiro, esse representava exatamente Cristo Jesus. O inocente que deveria morrer pelo culpado. Jesus, o inocente, que não tinha nada a ver com o meu caso e com o seu caso, com o meu e o seu pecado. Ele viria para morrer por mim e morrer por você. Queridos, eu fecho essa lição nesta manhã, suplicando a Deus e pedindo para que Ele nos dê esta fé, esta confiança, esta certeza. Ainda que nós iremos para o túmulo, se isso acontecer antes de Jesus voltar, se Jesus não vir na nossa geração, que nós possamos ir com esta certeza, com esta fé, de que voltaremos. Voltaremos. Tá? Ressuscitaremos para encontrar com o nosso grande Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo, abençoado dia. Fique com Deus. Até amanhã. Com a graça de Cristo estaremos de volta. Amém?